Bom dia, pessoal. Estou aqui para apresentar o trabalho de física com o tema de eletricidade ou eletromagnetismo afins. É, e no caso, o tema que eu escolhi não foi um filme, nem uma série, nem um super-herói, mas eu optei por fazer sobre um jogo. Eu peguei Warframe, Planícies de Eidolon. Beleza, aqui a imagem do jogo, certinho, como vocês podem ver. Ok. A história dele é mais ou menos o seguinte: haviam espécies de raças. Era uma espécie de raça, né? Tinha a raça Orokin, que eram os seres humanos. Pra quem não sabe, ele vai estar constando uma história tipo na galáxia inteira. Tinha os Orokins, que eram seres humanos, beleza. Tipo assim, os Orokins, eles eram, digamos, os seres humanos perfeitos. Porque ele fala de uma idade tão avançada do ser humano que o ser humano conseguia literalmente usufruir de tudo. Ele era capaz de de propriamente criar a vida e também você viver acho que chegava a viver centenas a milhares de anos, né? E aí acabava muitas vezes também gerando um pouco do preconceito Oroquim. Por quê? Que era tido mais como um elitismo. Porque devido a todo esse potencial que eles tinham, eles começaram a se achar superiores a outras espécies, como os Greenears e etc. Nisso, como eu falei que os Orokin eles conseguiam viver durante muito tempo, houve uma crise que afetou a galáxia inteira. Por quê? Como eu falei, eles conseguiam viver centenas a talvez até milênios de anos, e nisso eles acabaram acabando com os recursos do sistema solar deles. Literalmente foi isso. Eles estavam tão bem desenvolvidos que eles acabaram se esquecendo do principal, que é a consciência básica das suas ações, que geram reações. Nisso, os Orokins acabaram criando o Projeto Crewman. O Projeto Crewman era uma esperança de nova vida. Por quê? Como os Orokins eles sabiam como criar vida e etc., eles literalmente montavam a vida do zero. Eles decidiram que eles iriam tentar repovoar outra galáxia e assim conseguir desenvolver recursos nela e afins para então conseguir salvar o sistema deles da crise que havia afetado o sistema. Beleza. Porém, o cientista, no caso, que era o Dr. Crewman, por isso o nome Projeto Crewman, ele não contava com uma falha genética que podia acontecer na criação da vida. Essa falha genética acabou fazendo a criação dos Sentients. Bom, aqui tem uma imagem de um Orokin, ó. Vocês conseguem ver que eles realmente eram. Dá pra você perceber que eles são elitistas porque as roupas deles tinham detalhes em ouro, por exemplo, no cabelo, nas luvas. Eles eram pessoas extremamente brancas, de olhos azuis. Era literalmente. Digamos. Uma personificação de um rei, podemos dizer, né? Tá, mas vamos ao que interessa realmente. No caso, o personagem que eu vou estar falando sobre o jogo Warframe é o Volt, ou Prime Volt, né? Que é o Guerreiro Elétrico. As habilidades dele são choque, velocidade, escudo elétrico e descarga. Eu tenho um videozinho, eu vou fazer uns cortes rapidinho pra mostrar mais ou menos como é cada uma delas. Ó, pessoal, tá aqui a primeira habilidade, que é a habilidade de choque, vocês conseguem ver, ó. Ele literalmente lança raios nos seus oponentes. Bom, aí vai ter a segunda habilidade agora, que é a da velocidade, ó. Ele cobre o corpo dele com eletricidade, o que dá um aumento gigantesco na velocidade dele. Bom, tá aqui a segunda, que é um escudo de eletricidade. Esse escudo, ele, como você pede, não é necessariamente um escudo no corpo dele, mas é um escudo de uma barreira, mais ou menos, no qual próprios tiros vão se acabar até mesmo passando pelo escudo com o buff de eletricidade. E a quarta, que é a descarga. Vocês conseguem ver que ele faz literalmente uma espécie de sobrecarga de eletricidade nele. Tá,
quais são as motivações, no caso de cada Warframe, ou Volt no caso? Ah, tá. Warframe é um nome geral para todos os tipos de personagens que a gente consegue no game. Bom, tem aqui a Lotus. A Lotus, ela é como se fosse a nossa mãe, porque ela descongelou a gente na época em que um esquadrão de Greeneers ia nos capturar pra desmontar a gente. Não desmontar, né? Mas enfim, pra conseguir conhecer mais sobre os Tennos barra Warframes. Temos o Orges, esse aqui, ó, o Orges, que ele é como uma inteligência artificial que nos ajuda na seleção de missões e também a cuidar da nossa nave. E tem aqui, no caso, a nossa facção, que no caso a minha é o Cephalon, porque é uma facção no qual a gente preza por o conhecimento nos auxiliar para a gente conseguir, digamos, preservar aquilo que está no nosso meio, sabe? É como a ciência, né? Usar o conhecimento para um bem maior, podemos dizer. Tá, os pontos fracos de cada Warframe. Eu não sei se vai dar pra ver aqui, peraí, aí, dá. O universal de todo Warframe é a água, porque né, ele tem compostos mecânicos e elétricos. E tem os problemas de status, que no caso são radiação, fogo, gelo e toxina. Porque quando você tá falando de lutar contra outros inimigos, normalmente eles vão ter ou do combate corpo a corpo ou próprias armas, no qual cada uma delas pode acabar gerando status negativos em você. Bom, aqui a gente tem alguns dos inimigos. Temos os Greeneers, a Corpus e os Infestados. A Corpus são tipo uns mercadores, né, tipo do mercado negro. Os Greeneers, eles são tipo clones que são comandados por rainhas. E os Infestados nada mais são do que uma doença